Minha sogra decidiu contar para minha filha que eu perdoei uma traição da mãe dela anos atrás, e isso acabou abrindo um buraco gigante na minha vida. Minha esposa me traiu há quase 10 anos. Não vou entrar nos detalhes, porque não são importantes, mas, como vi culpa dos dois lados, perdoei e seguimos em frente. Minha filha tem 16 anos e só descobriu agora, por meio da minha sogra, que aparentemente decidiu que ela já tinha idade suficiente para ouvir as fofocas da família, e que seria madura o bastante para não confrontar ninguém. Inicialmente, minha esposa achou que eu tinha contado, e veio até meu escritório, onde eu estava, perguntando que diabos eu estava pensando e se eu estava tentando destruir o relacionamento entre as duas. Ela e minha filha têm um relacionamento tenso há alguns anos, com muitas brigas de ambos os lados. Ela se recusava a acreditar que eu não tinha dito nada, até que minha filha entrou na sala e começou a gritar também, dizendo que eu era fraco e que a própria mãe dela a havia traído e jogado na fogueira. A briga durou muito tempo e, sinceramente, eu podia nem estar ali, porque não adiantava nada. Tentei me colocar entre elas quando fiquei preocupado, mas isso só me rendeu um zumbido no ouvido, haha. No fim, minha esposa saiu para esfriar a cabeça, e aí eu pude conversar com minha filha. Ela também não estava feliz comigo, e não hesitou em dizer isso, mas pelo menos não estava mais gritando nem jogando coisas, então deixei ela desabafar. Ela me perguntou por que eu tinha ficado, e eu fui honesto, disse que nunca fui um marido perfeito, e que decidi não acabar com meu casamento, destruir nosso lar e arruinar a infância dela por algo no qual eu também tive culpa. Durante todo o tempo em que eu falava, ela me olhava com uma expressão triste que me deixou desconfortável, e, quando terminei, ela apenas balançou a cabeça e disse que eu precisava deixar minha esposa, e que a traição não era o único problema. Começou a mencionar todos os defeitos insignificantes da mãe, como o fato de ela ter ficado brava comigo porque eu coloquei creme demais no café dela, por exemplo, coisas completamente triviais. Falei isso pra ela, mas ela só continuava balançando a cabeça. Acabou virando uma discussão, com ela insistindo que eu era algum tipo de vítima e começando a bolar um plano de fuga. Eu tentava acalmá-la, mas não adiantava. Primeiro tentei ligar para minha esposa, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Então liguei para minha sogra para informá-la da situação, mas minha esposa já estava lá, e tinha planejado passar a noite para se acalmar, porque não queria ver o rosto de nenhum de nós dois. Já se passaram alguns dias e ainda não a vi, nem ouvi a voz dela, mas sua mãe me informou que ela está bem, apenas muito abalada emocionalmente. E por isso também estou preocupado com minha esposa, ela já teve problemas de saúde mental antes, e se estiver passando por isso de novo, eu deveria estar lá para ajudá-la. Edit. Para as pessoas que comentaram ou me mandaram mensagens dizendo que eu não deveria me importar, minha esposa quase se desviveu da última vez que teve uma crise, e acho que nem minha filha, por mais brava que esteja agora, quer a mãe desvivida. Minha filha me disse que espera que a mãe nunca mais volte. Estou me sentindo derrotado, cansado. Fiz tudo o que pude para manter essa família de pé, e, de alguma forma, ainda assim estou fracassando. Está começando a parecer como sempre me sinto em tudo na vida, como se eu fosse um fracasso, e como se sempre fosse fracassar em tudo, enquanto eu viver. Comentários relevantes. Ok, algumas reflexões aqui. Uma sogra está completamente errada. Não é assunto de ninguém contar à filha fofocas de família que envolvem os pais dela. 2. Tenho certeza de que parte disso é aquela rebeldia adolescente normal. No entanto, sua esposa ficou brava porque você colocou creme demais no café? Você diz que são coisas triviais, mas com que frequência sua esposa se irrita demais com essas coisas pequenas? Chega a um ponto em que parece que você está apenas gerenciando os surtos emocionais dela, em vez de ela estar trabalhando nas próprias questões. Será que sua filha não tem um pouco de razão? Concordo 120%. Ainda estou meio em choque com o fato de minha esposa estar brava comigo e com nossa filha, mas de alguma forma não estar brava o suficiente para não ficar na casa da pessoa que contou para ela? Não sei, essa parte tem mexido muito comigo, eu acho. Minha filha definitivamente está passando por uma fase de rebeldia adolescente, o que não me incomoda muito porque ela acabou me apresentando várias músicas novas quando está brava, mas minha esposa sempre teve um problema com isso porque tem medo de que, quando minha filha crescer, vá se arrepender dos cabelos malucos ou das roupas estranhas. Tenho tentado ajudá-la com isso, porque eu mesmo fui meio pirralho encrenqueiro na adolescência, e minha filha é uma boa menina, não dá trabalho de verdade além de ser meio atrevida às vezes, o que ela herdou honestamente. Sobre o resto, não sei. Minha esposa é temperamental, mas não é violenta. Quer dizer, ela só se irrita fácil. Mas também se acalma rápido. Tipo, ela gritou por causa do café, jogou fora, pegou uma xícara nova e nunca mais falou do assunto. Honestamente, eu tinha esquecido disso até minha filha mencionar, realmente não foi nada demais. Que porra sua sogra tinha na cabeça pra contar isso pra uma criança? Ela parece uma desgraçada amargurada que adora causar confusão. Eu nunca mais seria nem um pouco cordial ou educado com ela. Pelo que ela disse, por algum motivo teve a idiotice de achar que minha filha ia guardar para si, o que, honestamente, fico até aliviado que ela não fez,
Porque sei como segredos assim podem corroer uma criança, e achou que era uma fofoca inofensiva, já que fazia tanto tempo, e eu tinha perdoado. Como se, só porque eu perdoei, minha filha automaticamente não seria afetada por isso. Tenho me esforçado para manter a calma, porque ela é meu único elo com minha esposa no momento, e gritar com ela seria um ótimo jeito de ser bloqueado e perder qualquer fonte de atualização sobre como ela está. Atualização, 8 de maio de 2025, 13 meses depois. Faz um tempo. Provavelmente vou me arrepender de postar isso tanto quanto me arrependi da primeira vez, embora por motivos diferentes. Antes de começar, quero agradecer a todas as pessoas gentis que me procuraram com conselhos genuínos e com quem tive conversas maravilhosas. Agradeço mais do que posso expressar. Verificando meu histórico, percebi que nunca postei uma atualização depois da conversa que tive com minha filha sobre a situação dela com minha esposa. Nós conversamos, e foi pior do que eu esperava, mas melhor do que a maioria dos comentários imaginava. Ela nunca bateu na minha filha nem a ameaçou. Minha filha falou sobre os gritos, e eu ouvi, embora ela tenha dito que nunca teve medo da mãe, mas passou a odiá-la quando percebeu como ela me tratava, daí a mudança de aparência e o comportamento rebelde. Ela gostou quando eu a defendi em relação ao novo estilo dela, porque naquele momento eu estava defendendo alguma coisa. Isso me faz rir um pouco agora, mas na época eu fiquei confuso. Conversamos por muito tempo, e ela disse que talvez conseguisse superar o ressentimento que sentia da mãe se não precisasse ver a forma como ela me tratava. Eu não gostei muito disso na hora, e admito que argumentei dizendo que eu era um adulto e que ela não precisava lutar minhas batalhas por mim. Minha filha respondeu algo como: se eu não lutar, quem vai? Isso meio que me paralisou. Porque a única resposta que eu tinha, às vezes você tem que escolher suas batalhas, parece fraca quando você não escolhe nenhuma. Eu ainda pretendia tentar consertar meu casamento, apesar dos comentários. Realmente esperava conseguir reverter a situação por causa da relação que elas tinham antes e, francamente, por causa de quanto eu ainda amava minha então esposa. Mas aí ela não voltou para casa por semanas. Não sei se foi por causa das provocações da minha filha, ou pelo fato de que dava para ver que ela estava magoada por ter sido abandonada pela mãe no primeiro sinal de problema, mas um dia resolvi entrar em contato e perguntei à minha ex-sogra quando minha esposa ia voltar para casa e agir como uma adulta. E fui informado de que ela estava procurando advogados de divórcio, e que se eu a quisesse de volta, deveria trabalhar para fazer minha filha pedir desculpas. Tudo aquilo me pareceu tão manipulador, e eu fiquei tão irritado. Só desliguei o telefone e falei com o meu próprio advogado. Depois de ser notificada, ela tentou voltar e chorou dizendo que era por causa da saúde mental dela, mas eu ainda estava tão bravo que só mandei ela embora. O divórcio foi finalizado faz um tempo. Minha filha fica comigo na maior parte do tempo, já que a mãe dela se mudou para outro estado depois disso, e ela quer fazer faculdade por aqui quando chegar a hora. Mas ela visita a avó e fala com a mãe pelo telefone de vez em quando. Por mais que eu odeie admitir, o relacionamento delas está melhorando desde o divórcio. Eu não odeio minha ex-esposa, mesmo que muitos, inclusive minha filha, a considerem abusiva. Ela foi a primeira mulher com quem realmente tive uma conexão daquele tipo, e embora eu não a ame mais, provavelmente será a última com quem isso aconteceu. Não me incomoda tanto assim, tenho uma vida cheia sem ela por perto, e também uma vida mais tranquila. Mas, de qualquer forma, obrigado novamente a todos por ouvirem, e estou me preparando para os eu avisei. Não culpo vocês. Vocês avisaram mesmo. Edit 2. Minha ex-sogra não pode mais entrar na minha casa, por causa de algumas atitudes dela no último ano. Mas minha filha tem 17 anos agora, tem seu próprio carro, e eu não vou impedir que ela fale com a avó por telefone ou vá visitá-la, se quiser. Ela nunca demonstrou vontade de cortar contato, e não vou forçar essa questão. Se um dia ela mudar de ideia, tudo bem por mim, mas deixei bem claro que ela não tem obrigação nenhuma de cortar laços com ninguém por minha causa. Edit 3. Sobre alguns de vocês acharem que minha ex-sogra me odeia, isso tem várias camadas. Ela nunca gostou realmente de mim, só me tolerava porque, segundo ela, eu era um marido decente. Mas ela tentou me convencer a desistir do divórcio, porque, claramente, minha ex estava tendo um episódio quando falou disso pela primeira vez. Aí, quando o processo começou, ela insistiu que minha ex deveria ter a guarda total, mesmo minha filha e minha ex-esposa sendo contra. Depois veio a divisão de bens, e ela achava que tudo devia ser entregue à minha ex, mesmo coisas absurdas. Ela discutiu que minha ex deveria ficar com os 2 carros. Minha ex foi surpreendentemente razoável, mas era como se a mãe dela quisesse me punir por eu ter desistido da minha ex. Depois de muita gritaria, já que ela aparecia na minha casa sempre que eu estava, acabei dizendo que ela não era mais bem-vinda e que, se voltasse, eu chamaria a polícia para retirá-la da propriedade. Acho que isso a assustou, e desde então ela não tem sido mais meu problema.